Irmãos, semana retrasada, no momento de dízimos e ofertas, eu falei sobre a mentalidade de escassez. E é um assunto que eu tenho me debruçado um pouco nesse tempo para estudar. Eu queria compartilhar com mais uma porção com vocês, nesse momento. E como a gente viu, escassez, essa mentalidade de escassez não tem a ver, muitas vezes, com o que se tem falado aí. O que se tem falado eu ouvi um coach recentemente dizendo o seguinte: olha, no lugar que nós estamos, existem casas de 32 milhões de reais. Porém, tem pessoas que quando compram uma casa aqui, sabe o que eles fazem? Eles derrubam tudo para construir tudo de novo. Sabe por quê? Porque o que está dentro é muito maior do que essa casa. Entende? Então, o que ele está tentando comunicar? Mentalidade de escassez para muitas pessoas é você sonhar com coisas grandes demais. Isso é mentalidade de escassez para eles. Só que os psicólogos, os que estudam comportamento financeiro hoje, eles entendem que mentalidade de escassez é simplesmente um sentimento de falta. Seja para quem de fato tem falta, né? Uma pessoa que recebe, por exemplo, salário mínimo e não tem condição de cuidar da sua família com isso. Isso é um sentimento de falta real. Porém, isso atinge também pessoas que ganham 20 mil reais por mês, 30 mil, 50 mil reais por mês. São pessoas que estão endividadas mesmo ganhando muito dinheiro, entendem? Mas não é endividada porque teve um tropeço no meio do caminho, mas porque elas nunca está satisfeita. Sempre está com a sensação de falta, entendem? Então isso atinge pessoas que de fato estão necessitadas, como pessoas que eles chamam de necessidade ilusória, não é real. As necessidades deles seriam supridas. Então isso é a mentalidade de escassez, é essa sensação de que sempre falta algo. Isso é mentalidade de escassez. E lembra daquele efeito túnel? Quando a gente está nessa mentalidade de escassez, é como se a gente estivesse dentro de um túnel e tudo ficasse escuro e a gente só enxergasse aquela bolinha branca no fim do túnel, que é o problema, que é a escassez. Então a gente não consegue pensar direito nessa realidade. Quando nós estamos na mentalidade de escassez, a gente não pensa direito. Por isso os financiamentos sem pensar, por isso a gente não consegue adiar certos prazeres, a gente faz uma prestação muito grande, fora da nossa realidade, para ter um prazer, porque a gente está em dificuldade. Isso prejudica a nossa capacidade de raciocínio, quando a gente está na mentalidade de escassez. E eu queria relembrar para vocês um povo que tinha essa mentalidade de escassez. Abra comigo em Êxodo, capítulo 1. Lá em Êxodo capítulo 1, nós estamos falando de um povo que estava escravo no Egito há 400 anos. Essa era a realidade do povo de Israel. E o povo, olha, no capítulo 1, verso 11 até o 14, fala que eles estavam numa vida de escravidão e amarga. Os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, verso 13. E lhes fizeram, verso 14, Êxodo 1, 14, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, como no trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. Então o povo estava com uma vida amarga, e eles tinham dificuldades. E aí, gente, olha só que interessante, no verso 15 a 22, diz que o faraó manda matar os filhos homens que nascerem. Ou seja, além de escravidão, de amargor de vida, eles estavam sendo mortos. As crianças estavam sendo mortas simplesmente porque eram homens. E aí, no verso 2 até o verso 11, Moisés presencia um espancamento de um egípcio a um hebreu. Ou seja, eles estavam escravos, com a vida amarga, sendo mortos e espancados. Os problemas vão se somando. E aí, o que eles fazem? Gemem e clamam a Deus. É isso que o texto diz. Eles gemem e clamam a Deus porque eles não estavam mais suportando isso. Aí o que acontece? Deus ouve o clamor deles e liberta eles através de Moisés. Agora vai lá em Êxodo 14, para vocês verem como que esse povo pensa. Êxodo 14, verso 11 e 12, olha só. Disseram a Moisés, esse povo que estava sendo liberto do Egito, disse a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto?
Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Gente, um povo escravo, com a vida amarga, sendo mortos e espancados, agora estavam reclamando. Estão percebendo? Agora estava reclamando. E a reclamação que mais me chamou a atenção, vai lá em Números, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11. Olha o que esse povo disse, gente. Vê se esse povo está com a cabeça, está conseguindo pensar direito. Pensa comigo. Aqui, ó, já faziam 2 anos que eles já estavam andando no deserto. Eles já tinham saído do Egito há 2 anos. E aí, olha o que eles falam. Números 11, verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Era o maná como a semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo, e colhia o moinho, e moíam num grão, e pisava nas panelas, e faziam bolos com eles. Agora volta no verso 5. Olha o que esse povo fala. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e melões, e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Irmãos, olha isso. Um povo que era escravo, que estava com a vida amargurada, estava sendo morto, espancado, achava que estava comendo de graça. É o cúmulo da insensatez. Mas por quê, irmãos? Porque eles estavam nessa mentalidade de escassez. Eles se acostumaram, eles nasceram nesse contexto. Eles nasceram num contexto de escassez. Então eles não conseguiam pensar direito. Eles não conseguiam raciocinar direito. É isso que a escassez faz com a gente. Ela não deixa a gente pensar direito. Só enxerga o problema. E aí você só vê o lado ruim. Aí vira o cínico, o cético. É isso que essa mentalidade de escassez faz com a gente. E a gente quer esse ano, estamos orando para isso, para que a gente saia dessa mentalidade em nome de Jesus. Para que a gente consiga enxergar coisas novas. E qual é a coisa nova? Eu lembrei de Abraão, né? Essa é a solução para a mentalidade de escassez. Abraão, Deus promete a ele um filho, que era algo grandioso naquela época, e Deus fala com ele assim, olha, tá bom, o seu filho tomou uma proporção muito grande no seu coração, então agora me entrega ele. E quando Abraão decide matar Isaac, o que Abraão está dizendo para Deus? Nada, com o Senhor é tudo. Eu posso perder o meu filho, o que eu mais ansiava, mas o Senhor é mais importante que tudo. Então Moisés estava diante de uma terra e ele falou, olha, se o Senhor não for, não adianta. Então, tudo sem o Senhor é nada, disse Moisés. Abraão disse o inverso. Senhor, eu abro mão de tudo para ficar com o Senhor. Nada com o Senhor é tudo. Entendem? Então esse povo ainda não estava entendendo que Deus é o tudo. Que o mais importante era estar com o Senhor. E não o que a gente vai comer, se é maná, se é codorna, ou se eram os pepinos do Egito. Mas o mais importante é a presença dele. Então que a gente lembre que o Senhor é tudo. Independente da situação que estejamos passando. Independente se é uma escassez real, que a gente deve buscar melhorar de fato, ou se é uma escassez que a gente está iludido. Mas que a gente saia dessa mentalidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?